Ele olhou pra mim e falou assim, eu ia morrer. Eles vieram pra me buscar, eles vieram pra me levar. E naquele dia Deus me deu uma autoridade, eu falei pra ele assim, sabe por que não levaram? Ele disse, por quê? Eu falei, porque o dono da sua vida chegou primeiro. E minha mãe conheceu um homem que era dono de um terreiro, era pai de santo. E eu falava, Deus não deve ser esse homem, não é possível. Porque se era pra vir alguém, que viesse um pastor, um obreiro, um homem de oração. E eu falava, Deus, tira esse homem da vida da minha mãe. Deus falava, não vou tirar porque eu tenho propósito. E aquilo me dava ódio. Porque eu achava que ele tinha que fazer do meu jeito. Até que Deus começou a trabalhar no coração dele. Eu lembro que um dia ele falou pra mim assim, eu tive um sonho essa noite. E eu falei, você sonhou com o quê? Ele falou, eu sonhei com os Cavaleiros da Luz. E ele jurava que era entidade, né? Ele conversava com os demônios e tudo, então pra ele tudo era entidade. E ele falou assim, eu sonhei que eles diziam pra mim que eu não posso mais matar, eu não posso mais fazer oferenda. Eu falei, ah tá, foi muito o diabo que pediu pra você não oferecer mais nada. Até parece que é ele que ia fazer isso, né? Eu falei, isso foi Jesus no teu sonho. E dali ele parou de fazer oferenda. Então ele passou aquele tempo todo sem fazer oferenda e um belo dia ele ficou endemoniado num dia de finados. Que é um dia muito pesado no espiritismo. É um dia que você tem que fazer muitas obrigações, muitas oferendas, muitas ofertas. E ele não tinha feito, tinha parado de fazer. Então os demônios vieram cobrar. E nessa cobrança ele ficou endemoniado. E eu lembro disso até hoje. Eu tinha 15 para 16 anos de idade. Eu tava começando a caminhar com Jesus mesmo, a ter o entendimento de buscar e tudo mais, começando. Porque meu encontro mesmo foi com 18 anos. 17 para 18 anos. E aí eu lembro que a minha mãe, ele endemoniado no quarto, minha mãe afastada. Ele endemoniado no quarto, minha mãe me grita. Samela, Samela, Samela. Eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Corri pro quarto, tava ele no chão. E ele é branco. E ele não tava respirando, então ele tava ficando roxo. O rosto dele tava ficando roxo, os dedos roxos, porque ele não tava respirando. E aí a minha mãe falava, ele tá endemoniado, ora aqui. E eu lembro, gente, que tinha uma igreja na frente da minha casa. E eu tinha 15 para 16 anos de idade, eu tava começando a conhecer Jesus. Eu falei assim, peraí que eu vou ali chamar o pastor, que mora ali na frente. Ela, não! Puxou meu braço na hora que eu tava correndo pra ir chamar o pastor. Samba, ele não tá respirando, não vai dar tempo. Ora você. Eu falei, Senhor, eu até brinco que eu não sabia como expulsar, que se naquela época tivesse o auge da internet como tem hoje, eu ia botar no Google, né? Como expulsar o demônio. Tutorial. E aí eu lembro que lembrava da minha avó falando, né, que é no nome de Jesus. E aí eu coloquei a mão na cabeça dele, e aí coloquei a mão na cabeça dele, fiz a oração mais simples da minha vida, e mais curta, sai em nome de Jesus, no nome de Jesus o nome de Jesus tem poder. E aí ele voltou assim, quando ele voltou, ele olhou pra mim e falou assim, eu ia morrer. Eles vieram pra me buscar, eles vieram pra me levar. E naquele dia Deus me deu uma autoridade, eu falei pra ele assim, sabe por que não levaram? Ele disse, por quê? Eu falei, porque o dono da sua vida chegou primeiro. E Deus me fez uma promessa, ele disse que você tem um propósito com a minha mãe. Não é um propósito de perdição, o Senhor não tem um propósito na vida de ninguém de morte, só de vida. E aí passou um tempo, eu comecei a convidar ele pra ir pra igreja, né? E ele gostava de me ouvir cantar. E aí eu lembro que eu falei assim, vamos na igreja tal dia que eu vou cantar. Aí ele brincou e falou assim, eu escuto você cantar todo dia em casa. Eu não vou lá pra ouvir você cantar, não. Eu falei, mas é diferente, porque vai ter banda. É ao vivo. É teclado, é bateria, né? Eu convenci. Ele foi num culto comigo, entrou e saiu do mesmo jeito. Ainda saiu reclamando, falando que os crentes pulam, que os crentes isso e tal. É Assembleia? É Assembleia. Ah, tá. Assembleia. Assembleia. Do Repreplé. Passou o tempo, eu convidei novamente. Ele falou assim, vou com você. No dia anterior ao culto, ele começou a passar muito mal. No dia seguinte, ele acordou muito mal e ele foi pro hospital. E aí eu lembro que eu disse pra Deus assim, Deus, Satanás é muito sujo. Porque ele disse que ia pro culto comigo hoje. E ele tá passando mal. E eu ligava pra minha mãe falava assim, eu tô aqui com ele e os médicos não sabem o que tá acontecendo. Não tem explicação. Ele tá passando mal, não tem explicação. Aí eu falei, Senhor, chamei ele pra ir pro culto. Tá quase chegando a hora do culto, ele não chegou do hospital. Vou tomar banho e vou pro culto. Aí Deus falou comigo assim, não, você vai tomar banho, você vai esperar. E é umas coisas, gente, que você escuta que parece que você tá maluco. Porque o culto começa às 7. Já era aí umas 6 horas. Eu falei, tá, mas mesmo que ele chegue, ele vai chegar muito tarde. A gente vai chegar no meio do culto. E o Espírito Santo falou pra mim assim, toma banho, bota a roupa, espera lá na varanda. É tipo assim, Ai, calma. quem manda sou eu. Eu tô no controle. Falei, tá, Senhor. Tomei banho, botei minha roupa, peguei minha Bíblia, sentei lá na varanda. Igual uma maluca. A gente morava, eu vou até falar onde a gente morava na época, não se assustem. A gente morava no Guandu. Mas no Guandu da onde? No Guandu, lá de Engenheiro Pedreira, gente. Ah, tá, que hoje meu é Deus. tomado pela facção, mas naquela época não era. Porque tem um Guandu aqui, desculpa só te interromper, para o pessoal que não conhece o Rio de Janeiro se localizar. Seria no não do quilômetro 32, é aquele outro É lá? aquele lá. Ah, tá. É aquele lá Beleza. mesmo. É longe, é longe. É. Sentei lá na varanda, era um sítio, sentei lá e fiquei lá sentada. E nada dele chegar. Aí quando eu vi o carro chegando, estacionando no sítio, eu levantei e assim que ele desceu do carro, já fui lá e falei assim, pronto, dá tempo aí, vai se arrumar que a gente vai pro culto. Aí ele olhou pra mim assim, ó, nem pergunta se eu tô melhor. Eu quase morri. E você querendo saber de culto, eu lembro que eu brinquei com ele, eu falei assim, você quase morreu, não morreu, tá vivo, dá pra ir. Vamos tomar banho. Ele, você é muito chata, muito chata. Eu falei, Jesus, foi o Senhor que mandou. Ele foi lá, tomou banho, tá, eu vou. Tomou banho, botou roupa e fomos pro culto, eu, ele e minha mãe. Aí chegou no culto,
antes dele conhecer minha mãe, ele já contava a história pra gente que ele ia se matar. Então, ele parou na Dutra, e com o carro, assim, com aquela ânsia de tentar se suicidar. E ele falou assim, Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida, porque senão eu vou me matar. E ele disse que escutou uma voz dizendo pra ele assim, ó, eu vou mudar a tua vida, mas escuta o meu chamado. E aí ele contando isso pra gente, ele falou que tava tentando descobrir qual foi a entidade que respondeu ele, porque ele começou a chamar o nome das entidades. Como ele conversava com os demônios, ele começou a chamar os nomes dos demônios. Fulano, foi você que falou comigo? Fulano, ninguém ficou, né? Isso você via? Não, isso ele me contou. Ah, tá. Que antes de conhecer a minha mãe, ele queria entendi, se matar na semana que ele conheceu minha mãe. Ele disse, muda a minha vida, senão eu vou me matar. E aí ele escutou Jesus falando isso com ele. Só que ele conversando com a gente, ele falou, eu queria saber que entidade falou comigo naquele dia. Que eu conversei, eu chamei os nomes, eu falei, não ficou ninguém. Todo mundo foi embora. Jesus chegou, todo mundo foi embora. E aí ele escutou essa frase, ele contava pra gente. Estamos no culto, o pastor tá pregando sobre Davi. Sobre chamado. Daqui a pouco, do nada, o pastor aponta o dedo assim pra igreja. Porque eu vi pra igreja, mas ele disse que parecia que o pastor estava apontando o dedo dentro da cara dele. Olha, eu vou mudar a tua vida, Deus está te dizendo, mas escuta o meu chamado. Aí na hora ele lembrou do dia que ele ia se matar, da palavra exatamente como Deus tinha dito, e começou a chorar. Aquilo ali pra mim já foi um ganho, porque eu nunca tinha visto aquele homem chorar, pensando num cara durão, brigão, casca grossa. E ele chorando do meu lado, eu falei, isso, Jesus, vai trabalhando, Senhor, aleluia. E ele chorando, chorando, chorando. E o pastor fazendo um apelo e nada desse homem levantar. Falei, Senhor, tu me fez esperar lá do lado de fora, Senhor. Cheguei atrasada no culto. Senhor, faz a obra, Deus. E o pastor fazendo apelo, daqui a pouco do nada, o pastor falou assim, ó, eu não sou de insistir. Mas o Espírito Santo me direciona. Nós vamos adorar o Senhor enquanto a igreja estiver adorando. A oportunidade ainda está aberta. Jesus quer mudar a sua vida. Aí eles começaram a cantar assim, ó. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. E o pastor cantando e a igreja cantando, as irmãs já rodando, né? Aquela atmosfera, o Jesus estava ali, cara. A glória de Jesus inundou aquele lugar. E aí ele olhou pra mim e falou assim, eu quero ir lá. Eu falei, vai. Ele falou, mas eu não tô conseguindo, que a minha perna tá travada. Tô tentando sair daqui e não consigo. Aí eu segurei a mão dele, puxei e falei, vem em nome de Jesus. Ele foi andando até o meio da igreja. Quando ele chegou no meio da igreja, ele olhou pra trás e viu minha mãe sentada. O que ele fez? Voltou. Pegou a mão da minha mãe e falou assim, você também vem, em nome de Jesus. Puxou a minha mãe. Nós fomos lá pra frente, minha mãe voltando pra Jesus e meu padrasto aceitando a Jesus. Caramba. Ele até brinca, esses crentes são muito ruins. Demora um tempão pra ganhar uma alma. No dia que eu aceitei, eu já levei uma alma pro altar. E a minha mãe brinca, eu não queria não, Jesus, mas foi na força mesmo que eu fui. Porque é até um ponto, minha mãe fala, eu queria que Deus mudasse a vida do meu marido. Eu queria que ele largasse a bebida, eu queria que ele largasse o cigarro, que ele fosse um marido melhor, mas eu não queria comprometimento com Deus. Eu não queria, porque tem muita gente que quer o que Deus quer, pode dar, mas não o que ele é. Isso me lembra até de uma passagem bíblica, que a Bíblia vai dizer que o povo de Israel tá guerreando contra os filisteus. E nessa briga, Abigail, eles resolvem levar a Arca da Aliança, porque eles pensam, se eu levar a Arca da Aliança, que é a presença de Deus, a gente vence a guerra, só que eles perdem. E eu lembro que eu li esse texto e falei assim, como é que pode levar a Arca da presença de Deus e não vencer a guerra? Aí Deus falou pra mim assim, mas olha o contexto, olha o que eles viviam. Eles não tinham relacionamento nenhum comigo. Idolatria, tudo que havia de errado eles estavam praticando, mas eles queriam me levar para que a minha presença vencesse guerra, só que eu não venço guerra de quem eu não tenho relacionamento. Caramba. Então a minha mãe queria que Deus vencesse as guerras, mas ela não queria o Deus de relacionamento, e Deus não trabalha assim. Deus, ele gosta de relacionamento. Desde o Éden, o intuito dele é se relacionar. Tanto que o pecado veio e mesmo assim na viração do dia, o que ele faz? Ele desce. Porque o intuito ainda é se relacionar. Então, quando a minha mãe foi ele, ela falou, eu fui à força, né? Quando eu vi, e aí na semana seguinte, ele chamou um pastor, foi lá, quebrou tudo que era de santo, as roupas, queimou tudo. E eu lembro que ele falava que, assim, no dia que às vezes eu tava orando, e ele falava assim, você não tá orando por mim não, né? E eu ficava até com medo. Eu falei, por quê? No dia que você me vê com uma Bíblia debaixo do braço, me interna que eu tô maluco. E aí eu falo assim, você tá doidão mesmo, né? Porque ficou muito louco. Porque o cara fez faculdade de teologia, se formou. Hoje ele tem uma estante de livros. Aí tem Bíblia em inglês, em espanhol, em várias versões. Então ele ficou trilouco mesmo por Jesus. Jesus fez uma obra assim, Caramba. louca na nossa história, na vida da nossa família, né? E esse foi mais um testemunho, meus irmãos. Testemunho gostoso de assistir, né? Testemunho você encontra no Raiz Gospel Podcast, certo? Tô trazendo alguns cortes de lá. Achei muito interessante o canal deles. Depois você dá uma conferida lá, tá? Raiz Gospel Podcast. Lá você vai encontrar muito conteúdo bom, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Amém? Quero agradecer você que ficou até aqui. Que Deus abençoe sua vida.
Fica na paz e até o próximo vídeo.